Para quem me acompanha, sabe muito bem o quanto que eu defendo o basquete no Brasil. Eu, envolvido no basquete de Santo André, envolvido em tudo quanto é coisa do basquete, desde que me conheço por gente, não podia falar de coisa melhor, porque quando me tornei profissional, me tornei brand manager. Tenho certeza que a parte mais legal da publicidade é lidar com marcas, e quando envolve esporte, envolve muito mais do coletivo nacional. E como não falar disso de uma marca tão famosa, uma marca que patrocinou tanto o esporte com a NBA, do que a pessoa que comandou isso, para contar um pouquinho isso para vocês. Estava aqui conversando com a Luciana sobre quando ela atuou, ela que gerenciou essa ação da Sadia junto à NBA, e a gente viu isso crescer. Como que foi para vocês patrocinar algo que não era o futebol no Brasil? Sai bem da caixa de conforto, né? Obrigada pelo convite de estar aqui. Quando eu estava em Sadia, foi isso a minha preocupação. Primeiro você tem que saber que território te interessa. Então eu nunca olhei para a propriedade em si, mas para um território, um fandom que fizesse sentido para mim. E o esporte, ele traz muito isso, né? Essa combinação de alimentação, entretenimento, diversão, relax, principalmente a jornada do consumidor fora de casa. Então acho que esse é o primeiro olhar, né? O que faz sentido para o seu negócio. Depois, a escolha de NBA foi uma escolha polêmica na época, porque NBA era um fandom ainda muito pequenininho, mas olhando o esporte ali, o que a NBA trazia para o esporte era muito interessante, porque a NBA, ela é muito mais do que o esporte em si, né? Ela é cultura, ela é entretenimento, ela é moda, ela é música, tem tantos códigos associados à NBA, e ela tira um pouquinho a marca daquele lugar de rivalidade de torcida, porque quem tá lá, quem tá acompanhando, tá muito mais pelo entretenimento. Sim. Do que pelo time em si, né? Não tem essa coisa cega de que eu vou odiar a sua marca porque você tá patrocinando a torcida adversária. Existe uma imersão do todo. Exato. E aquele momento, aquela construção que eles fizeram no Brasil ali também da NBA House, que o Brasil foi muito pioneiro nisso. Sim. É um formato até que foi exportado, Chicago Bulls vindo pro Brasil ali antes de 2010, 2007, 2008, por ali. É um negócio que impressiona, né? Você entra ali, é entretenimento na veia. Então isso foi o que levou à escolha, né, desse território, que é apaixonante. E quando eu tava com a marca, a gente viu a marca crescendo junto. A gente desenvolveu um portfólio específico para comer com a mão e baseado em comidas estilo americano. Então foi uma construção aí na minha carreira que eu tenho muito orgulho disso. E uma marca tão conhecida como a Sadia, né, Lu? Porque Sim. Eu tava na NBA House e eu recebi os produtos da Sadia. Falei, olha que ação bacana, eu como um fã. Mas aqui no podcast, como eu já disse algumas vezes no podcast isso, eu trouxe o Vicentini, o Rodrigo Vicentini, a gente falou aqui no off, até um abraço, Vicentini, se estiver vendo isso. E ele falou uma coisa muito interessante, que é muito de negócio, é muito do entretenimento, de pensar de uma maneira diferente. E a gente fala muito no podcast das mentes que estão por trás da marca. Acho lindo, pessoal. Falar Sadia, marca brasileira, acho maravilhoso. Mas eu quero focar aqui na Lu, porque foi a cabeça dela, junto de um time, que pensou nessa ação. Assim como eu estava falando com o Vicentini. O Vicentini trouxe uma ação dentro da NBA que foi muito curiosa, que foi, beleza, quantos tem de porcentagem que vão na quadra da NBA? 1%. E os 99%? Eu preciso olhar para os 99%. E é muito dessa mentalidade. Como que foi para você olhar para isso e falar, beleza, eu preciso entregar a marca para esses fãs, eu preciso ter a imersão e a conversa? Primeiro, acho que não foi um trabalho meu, né? Um trabalho de um time brilhante aí e que teve muita sintonia. O time da NBA, o Laudizio, o Kleber, o Vicentini, eu agradeço imensamente porque cada loucura que eu propunha, eles abraçavam assim, né? Com muita alegria. Mas eu acho que você tem que olhar para a jornada daquele fã. Então a jornada daquele fã começa muito antes da NBA House e ele tá fora da casa. Então você tem que olhar não só do ponto de vista de mídia, mas do ponto de vista comportamental. Você tem os playoffs, aí o interesse vai crescendo, as audiências vão crescendo. Então, por exemplo, a Sadia, a gente se preocupava em não limitar a nossa presença oportunisticamente, o estar ali na NBA House, né? Eu conversava com esse fã
o ano inteiro. Então, para ele era natural a Sadia estar ali, era natural a Sadia ser a marca que proporcionava o alimento da casa. Né? O meu filme, eu trazia o Rômulo Mendonça para ser o narrador. Querido Rômulo Mendonça. Então, todo o código, né? Os influenciadores de basquete eram os atores dos filmes de Sadia. Então, tudo era muito natural. E tem uma ação que outro dia até me emocionei lembrando dela, que é a homenagem que a gente fez para o Oscar, né? O grande jogador brasileiro aí. Que, para quem não sabe, era o maior pontuador de toda a história do basquete. LeBron passou recentemente. Não, e a história dele de se recusar a ir para a NBA, Sim. né, fama, fortuna, para defender a camisa brasileira, a gente resgatou essa história na NBA de 2025 e foi muito lindo, né? Ele foi lá já com as suas dificuldades. Eu estava até olhando a bola assinada por ele, foi um momento muito especial e que faz parte dessa jornada, né? Porque o fã que tá ali, ele é um fã de NBA, mas ele também é um fã do basquete brasileiro. Então, com Sadia, a gente sempre teve essa preocupação. Não é porque eu tô patrocinando um esporte americano que eu não estou pensando também na valorização do basquete brasileiro. Então acho que essa é a busca que as marcas têm que fazer. É uma propriedade que faz sentido, mas o que também você está devolvendo para esse fã? E isso é uma aposta porque todo mundo vai pro futebol normalmente. Sim. Aquela aposta no basquete poucos fizeram. E isso prova, pessoal, eu falo muito no podcast, uma frase, com ética, tá, pessoal? Loucura tem ROI. E era uma loucura, você falou a palavra loucura, e loucura é isso, pessoal, loucura que dá resultado. E aí a gente pode falar um pouquinho de comunidades. O que vocês olharam é para comunidade. Eu, membro da comunidade do basquete e muito ativo, mexeu com a comunidade. E Sim. isso você coloca a marca dentro de uma comunidade e uma renovação da marca no final das contas, né? Sim. Gente, aulas aqui com a Lu, né? Aulas sobre comunidade. No final das contas ela falou de marca, entrada de conversa, mas entrada em comunidades que não são tão vistas. Então é isso, lembre-se, loucura tem ROI, que é o que a gente fala, a Lu trouxe isso pra gente, parabenizar o trabalho dela. E é isso, pessoal, estejam com a gente e joguem basquete, a gente gosta.